Olá, nesse vídeo eu vou fazer uma introdução para vocês sobre o Python. Vou explicar um pouco o que ele é, para que serve e como a gente usa. Bom, então o Python foi criado no final da década de 80 pelo Guido van Rossum e ele teve a primeira versão pública disponibilizada em 1991, foi a versão 0.9. E aí depois disso ele foi evoluindo, cada versão foi tendo características novas, né? E atualmente a gente está na versão 3.9. 3.9. É uma linguagem open source, ou seja, ela é livre e pela licença dela ela é livre para uso, tanto privado quanto comercial, sem nenhum custo. Então a gente pode criar os nossos programas, fechar eles e distribuir à vontade. Ele é muito fácil de aprender, então muitas das pesquisas, tem vários artigos científicos que mostram isso, que, que é a linguagem que tem a menor curva de aprendizagem entre as principais linguagens existentes. Outra característica importante dele é que o código que é produzido ele é de fácil leitura. Então, o controle, né, das estruturas de dados é dado por indentação. Então, isso torna o código com menor quantidade de linhas e mais legível. Ele também é multiplataforma, ou seja, a gente consegue rodar ele no Linux, no Windows e no macOS. Atualmente, a gente já tem também opção de rodar ele em microcontroladores, com o MicroPython e também no Android, que é uma coisa bem recente, mas com um framework que chama Kivy, a gente consegue fazer programas em Python rodar também em dispositivos mobile, né? Fora isso, é uma linguagem interpretada e dinamicamente tipada, né? Por interpretada, a gente quer dizer que o código escrito ele não é convertido para a linguagem de máquina antes da execução, e sim em tempo real. O fato dela ser interpretada também permite que as variáveis sejam criadas em tempo real, então não existe a necessidade de atribuição verbosa para um tipo delas. Então você não precisa declarar se ela vai ser um inteiro, um float, um string, já que o interpretador pode fazer isso automaticamente, né? Isso também quer dizer que os tipos podem mudar dinamicamente durante a execução. Outra característica é que ela pode utilizar muitas formas, a gente pode programar ela de muitas maneiras. Então, a mais comum, que é a programação procedural, ou seja, a gente faz um algoritmo que segue uma sequência que a gente chama de top to bottom, executa o código da primeira linha para baixo, né? Mas a gente também pode fazer uma programação orientada a objetos, já que todos os tipos do Python, no fundo, são objetos, e também fazer programação funcional. O mais comum para iniciar é essa programação estruturada e é o indicado aí para quem está vendo a linguagem pela primeira vez. Ela é a linguagem mais utilizada na área de inteligência artificial, ciência de dados, tudo que a gente for ver nessa área é a que leva a indústria, aí, as principais frameworks, bibliotecas que a gente tem da área são primeiramente criadas por Python, mas no geral também ela já é a linguagem mais utilizada, né? Então esse gráfico aqui é um gráfico do Stack Overflow, né? A gente vê o uso das linguagens e o Python atualmente entrou como a primeira linguagem que mais aparece lá para buscas, né? Então a gente sabe que indiretamente é uma das que está tendo mais uso aí, se não a mais utilizada. Isso no geral. Agora, diretamente na área de IA, ela é disparadamente a linguagem preferida, né? Isso porque ela tem uma quantidade grande de frameworks e bibliotecas para a gente utilizar. Então, em outras áreas que não seja diretamente IA, a gente pode destacar vários softwares e programas que usam Python, como por exemplo o YouTube, o Instagram também foi feito com Python, Netflix, Spotify e entre outros, né? E na área de IA, a gente tem um grupo de bibliotecas e frameworks muito forte que facilitam o desenvolvimento, principalmente o TensorFlow, o sklearn, Pandas para a gente trabalhar com data frames e o NumPy, que é a biblioteca numérica.